Olá, acadêmicos! O assunto da nossa disciplina é inclusão. Então, o que é inclusão? Inclusão é o ato de inserir, é o ato de integração, ou seja, é você pegar um grupo de pessoas ou indivíduos que até então eram excluídos da sociedade e fazer a integração delas à sociedade. Ou seja, é você igualitar as pessoas, como prevê a nossa Constituição de 1988, no seu artigo 5º, que diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, a inclusão social é isso, é você integrar pessoas. Claro, hoje nós temos vários tipos de inclusão. Posso citar aqui a inclusão social, a inclusão digital e a inclusão escolar, que é o assunto direcionado da nossa disciplina. Então, o que é a inclusão escolar? É justamente o professor, aí a escola e a sociedade como um todo trabalhar para que todas as pessoas que tenham algum tipo de necessidade especial ou mesmo as pessoas que não têm alguma necessidade, fazer a integração delas à sociedade. É integrar, fazer com que elas socializem e façam parte de uma sociedade igualitária. Ou seja, é fazer com que todos nós possamos usufruir de nossos direitos e cumprimos com os nossos deveres, né? Nós sabemos que atualmente há muita desigualdade social. Então, o que é desigualdade social? É exatamente isso, faz com que ocorra essa divisão da sociedade, né? Ocorra essa exclusão de pessoas pobres, de ricos. A própria sociedade faz essa divisão entre classes, né? Classe A, classe B, classe C. Então, isso é uma forma de exclusão, ou seja, classe A não frequenta ambientes que a classe C frequenta e vice-versa. Então, isso é exclusão social. Então, a inclusão é justamente tentar quebrar esse paradigma de que pessoas que dizem-se normais são melhores ou podem mais do que aquela pessoa que tem alguma necessidade especial, seja um cadeirante, seja um problema mental, seja algum problema de transtornos ou qualquer uma outra atividade que possa ser limitada àquela pessoa com necessidade especial. Posso citar aqui para vocês, por exemplo, a questão das mulheres, né? 40 anos atrás, aqui no Brasil, as mulheres eram proibidas de praticar esportes, qualquer tipo de esporte. Isso tendo em vista um decreto do então presidente Getúlio Vargas, que assinado em 1941, que previa que a atividade de esportes não era atividade para mulheres. Então nós sabemos que hoje já existe até Copa do Mundo feminino. Aqui no Brasil isso não é mais proibido, as mulheres jogam futebol, praticam qualquer tipo de esporte, desde que elas queiram, né? Então, nesse momento, a própria lei, o próprio Estado fazia a exclusão de um grupo da sociedade, que eram as mulheres. E hoje não. Hoje já se trabalha para que exatamente ocorra o contrário, ocorra a inclusão social de todos os grupos, de todas as pessoas, independentemente de suas diferenças, todos nós temos os mesmos direitos, temos os mesmos deveres. Então, todos nós temos que usufruir desses direitos garantidos em Constituição. Falando um pouco assim da minha vivência a respeito da inclusão social, eu lembro vagamente que lá no início, anos atrás, na minha primeira escola de ensino fundamental, havia mesmo essa diferença, né, essa divisão de alunos que tinham necessidades especiais. Eu lembro perfeitamente que na minha escola tinha uma sala específica que eram especialmente só para alunos que tivessem alguma necessidade especial, ser mudo, surdo. Então, havia essa exclusão social. E hoje, atualmente não. A nossa lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, prevê já essa integração de todos, que todos temos direito à educação igual, a educação de qualidade, e que essa educação, esse processo de aprendizagem ocorra justamente em integração com os demais membros da sociedade, porque não deve haver essa diferenciação de pessoas. É claro que ainda existe
a exclusão social, né? Eu acredito, na minha opinião, que isso sempre vai existir. Mas qual é o nosso papel como cidadão? É trabalhar para que a gente alcance o maior número da massa da população que seja incluído, usufrua de seus direitos, que todos esses direitos sejam respeitados, porque todos nós temos o mesmo direito perante a lei, então a gente tem que fazer com que isso seja cumprido. E falando um pouco assim de como que eu observo a inclusão social na sociedade, é justamente através, por exemplo, principalmente das escolas, né? Acredito que as escolas têm um papel fundamental ali em fazer essa integração, fazer com que desde pequenininho o indivíduo já cresça com essa mentalidade que não deve haver diferenças, né? Que não deve haver preconceito. Então, acredito que a escola, o professor tem um papel fundamental em ensinar, passar para os seus alunos em que todos nós somos iguais e que todos nós devemos respeitar as diferenças, porque todos nós somos iguais em direitos, mas todos nós somos diferentes. Então, todos nós temos que respeitar a diferença dos outros para que as nossas diferenças sejam respeitadas também. Então, eu espero ter explanado um pouco a respeito de inclusão e agradeço a todos pela atenção e até logo.